Seja bem-vindo para a abertura dessa live, onde a gente vai falar sobre isso. Está muito caro, está muito barato. Qual que é o preço que você está disposto a pagar por essa mudança que você tanto quer? Qual que é o preço que você está disposto a pagar para essas coisas que virão? Elas têm um preço, elas têm um valor. Quando a gente se dá consciência disso, ou coloca isso, eu estou disposto, eu estou disposta, isso lá na frente, eu vou ver o resultado, é que as coisas começam a ficar mais leves. Tudo que a gente quer é uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais serena. Mas a gente está disposto a pagar o preço? De entender onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos medos, aonde estão aquelas coisas que nos machucam tanto? Então hoje essa live vai ser especial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me conta de onde você é, de onde que você está falando. Venha, traga mais pessoas. Pessoas que às vezes não estão a fim de pagar o preço, ou melhor, elas até querem, mas elas se travam. Elas até querem, e quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais desafiadoras, elas se travam. Então, esse vai ser o tema que a gente vai trabalhar hoje. Seja bem-vindo para você que vai assistir depois o replay dessa live, porque todas as lives ficam salvas, ficam gravadas aqui no meu perfil, e justamente para dar a oportunidade de você que não conseguiu assistir agora ao vivo. E quero muito que você participe hoje. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quando eu comecei esse projeto, em 26 de abril deste ano, o projeto que eu chamo de Layout 30, são 30 minutos de olhar para a vida, mas olhar para a vida com foco no relacionamento. Olhar para a vida e ver qual área da minha vida que hoje pode até parecer que não, mas ela está influenciando diretamente no meu relacionamento. Qual área da minha vida que eu acho que não, mas ela impacta diretamente, de alguma forma. E às vezes, justamente, ela traz pra gente um resultado que a gente não queria. Porque o relacionamento é onde tudo reverbera. É a forma como você se expressa, é a forma como você comunica, é a forma como você entrega o que você acredita. É através de um relacionamento. Não é simplesmente se relacionando com uma planta, com um animal, mas sim com uma outra pessoa, que você envolve tudo o que você acredita, que envolve tudo o que você quer entregar da vida. Os relacionamentos são isso. Seja bem-vinda. E justamente é nesse ponto que a gente olha com muito carinho. Afinal, se eu quero construir um relacionamento forte, um relacionamento único, um relacionamento que eu sou capaz de, mesmo passando 5, 10, 20, 30 anos, olhar de novo e dizer, nossa, como eu admiro essa pessoa. Ou se esse brilho se perdeu em algum momento, afinal, por que ele se perdeu? Qual foi a causa disso? Não simplesmente vir com, está doendo minha cabeça, eu vou lá e tomo uma pílula para minha cabeça e resolver os problemas. Para tudo existe uma causa, para tudo existe um antes que veio. E depois foi lá na frente e culminou num estresse no seu relacionamento, num estresse no seu casamento, naquele brilho que se perdeu, naquela desconexão. Sabe quando eu recebo algumas queixas de pessoas falando, nossa, eu queria tanto que essa pessoa me olhasse de novo, eu queria tanto que a gente voltasse ao que era no início, eu queria tanto que a gente tivesse esse brilho, eu queria tanto que aquilo se mantivesse ou que aquilo retomasse. Mas e como? E como? Qual que é o preço que eu estou disposto a pagar para que isso venha de novo? Ou melhor, que venha muito melhor do que foi um dia. Porque agora você é uma outra pessoa. Muito melhor do que a pessoa que você foi lá no início. No início dos relacionamentos é tão interessante porque a gente não enxerga nada, a não ser as coisas boas que existem. A gente não vê nenhuma falha, nenhum defeito, nenhum problema. A gente só vê aquele invólucro cheio de amor, com a fitinha dourada. Está vindo uma pessoa de presente para você e é um presente empacotado com todas as fitas. A gente só vê a luz, a gente não vê a sombra. Mas atrás de toda luz tem essa sombra. Atrás de toda luz de uma pessoa, de um relacionamento, existe algo também
que não é ruim, ao contrário. Essa é a grande chave. A chave que quando a gente começa a olhar para o relacionamento e a gente está vendo as sombras, que elas começam a aparecer, a gente está vendo o ponto do outro que é discordante com o nosso, e a gente começa a olhar aquilo com outros olhos e dizer, cara, não acredito que ele já era assim. Não acredito que era assim desde o começo. Desde o começo ela se mostrou essa pessoa. Só que daí a gente vê isso e fala, opa, se isso veio para mim, se isso está para mim nesse momento, se isso veio para somar na minha vida, porque relacionamentos são assim. Eu acredito demais que relacionamento ele é uma construção de somas, construção de bloquinhos. É como se a gente tivesse um grande projeto, esse projeto não é nosso, e esse projeto fosse constituído de uma casa mesmo. Ela tem que começar por onde? A sua casa está começando por onde? Começou por onde o seu relacionamento? É um castelo. E foi começado por onde? Foi começado por uma fundação? Foi começado baseado num projeto? Foi começado olhando onde ia ser os limites da sua casa e você ia colocar toda aquela armadura para começar a crescer a sua casa numa base sólida? Ou você simplesmente foi lá e começou a pendurar os quadros em paredes que não eram firmes? Olha só, talvez seu relacionamento tenha começado assim, mas aquilo não vai determinar daqui para frente o destino, se você escolher a pagar um preço. E esse preço pode parecer muito caro, porque quanto mais valor tem as coisas, quanto mais valor a gente vê no relacionamento, quanto mais a gente vê o para que eles servem em nossas vidas, qual que é a forma de a gente contribuir no mundo se não é com relacionamento? Qual é a nossa forma de amar se não é através do relacionamento com outras pessoas? Qual é a forma de a gente entregar mais e seguir a vida que veio antes dos nossos pais se não for através de relacionamentos? Qual é a forma que a gente tem na vida se não é de se relacionar com o outro? Talvez hoje você olhe e diga, não, eu tô cansado, eu tô cansada. Foi mais um final de semana de estresse. Foi mais um final de semana que as coisas chegaram e a gente não consegue mais se comunicar. Mas e aí? Tá disposto, tá disposta a pagar um preço disso? E fazer desse limão uma boa limonada? Aquela limonada suíça? É o preço que a gente paga. Só que eu posso te garantir que esse preço é muito melhor quando você começa a enxergar tudo aquilo que veio de presente para você. Quando eu começo a olhar a vida nos últimos 10 anos, 12 anos, a minha vida fez um grande looping. Ela começou, ela estava numa atmosfera, foi para outra, estava numa cidade, foi para outra. Eu fiz grandes mudanças, não foi nem nos últimos 10 anos, foram nos últimos 20 anos. Grandes mudanças desde o momento que eu estava me formando. Fui morar em outra cidade, tive um primeiro casamento, não deu certo. Enfim, fui para outras cidades. Até que teve um ponto que eu já estava assim, bom, o que vai acontecer? Mais um relacionamento fracassado, mais uma tentativa de relacionamento que não deu certo e que já tinha dado sinais que não ia dar certo desde o início. E daí você se vê conhecendo outras pessoas, dando chance a outras pessoas de se aproximarem de você. E começa todo aquele novo ciclo cheio de vontade que agora sim dê certo. Aquele novo ciclo que você está com muita vontade que agora sim dê certo. Que agora sim as coisas engatem, que agora sim as coisas sejam da melhor forma possível. E daí começa a vir vários fatores que se repetem na sua vida, ou que se repetiram na minha vida, pelo menos. Talvez não sei se é na sua. Mas quando eles se repetem, você presta atenção e diz, nossa,
De novo? De novo tá repetindo uma mesma situação? E veio. Veio uma mesma situação para conhecer uma pessoa que não era da minha cidade. Uma mesma situação que veio para conhecer uma pessoa através de uma outra pessoa. E essa pessoa, quando a gente fez contato, parecia que tinha tantas coisas em comum, tantas coisas que chamavam a atenção, tanta luz que a gente colocou naquele relacionamento, que foi por mais de 2 meses alimentado via internet, alimentado pelas câmeras. Eram comunicações que a gente fazia em várias horas do dia, às vezes de madrugada, às vezes virava madrugada, para se comunicar com ele. E ali eu fui descobrindo que tinham muitas afinidades naquele relacionamento que estava iniciando, só que ao mesmo tempo que tinha muitas afinidades, tinha um preço, tinha um valor. E literalmente um valor. Um valor que naquele momento eu não tinha. Que eu estava disposta a pagar ou não estava disposta a pagar? Estava disposta a arriscar ou não estava disposta a arriscar? Um relacionamento onde eu fui dizer não. Eu acredito que aí é o caminho. Algo diz no meu coração que eu não devo recuar nesse momento. Eu devo apenas seguir. Seguir o que meu coração está falando. Porque dizia sim que eu deveria pagar aquele preço. Eu lembro bem quando ele comentou comigo que ele era de família oriental e que eles prezavam muito pela cultura japonesa. E aquilo foi tão bonito, eu achei tão linda aquela história dele, eles só falavam em japonês na família, o quanto a língua era importante. O quanto era importante quem entrasse na família, que tivesse esse respeito em primeiro lugar, que aceitasse isso. Eu lembro exatamente que eu vi essas informações, peguei isso tudo num pacote, era um pacote, era aquele pacote com laço, com todas aquelas fitas, e disse, bom, e aí? Eu vou fazer algo 100% ou vou fazer algo mais ou menos? Vou fazer algo 100%. Vou fazer algo 100% no que eu acredito para esse relacionamento. E foi exatamente dessa forma. Nós nos conhecemos, antes de nós nos conhecermos, pessoalmente, onde a gente ficou numa comunicação via internet, eu vi o quanto era interessante ou o quanto seria gratificante ou reformulante ou de reconstruir a minha casa na base, se eu simplesmente começasse a estudar a cultura deles. E como que eu começaria a estudar a cultura deles, se não fosse através da língua? E foi através da língua japonesa. Eu lembro exatamente o dia que eu me matriculei no curso. O bebê tá chorando. Eu me matriculei no curso de japonês. E quando eu me matriculei no curso de japonês, que era na PUC de Porto Alegre, deixa eu ver se ele vai parar de chorar. Não, tá continuando. Era na PUC de Porto Alegre. Eu lembro que eu fui pra aula e todos os que estavam na aula, que deviam ter umas 10 pessoas, perguntavam: afinal, o que você tá fazendo aqui? Você vai pro Japão? Você foi contratada? Existe algum projeto em japonês que você queira desenvolver? E eu lembro... Ele parou de chorar, vamos ver se ele fica. Talvez ele tenha achado a chupeta. Ele chora para procurar a chupeta. Daí ele acha a chupeta e ele para de chorar. E daí naquele exato momento, eu conheci uma pessoa. Eu conheci uma pessoa, eu devo ir para São Paulo daqui. Eu devo ir para São Paulo daqui 1 mês, 2 meses. E eu quero aprender japonês. Todo mundo ficou me olhando, como assim você quer aprender japonês? Eu disse sim, porque ele já falou para mim que falar japonês é extremamente importante. Então, se eu não aprender japonês, como que eu vou me comunicar com ele e com a família dele? Esse era o meu pensamento. E eu lembro que eu fui lá, me matriculei, e quando eu fui conhecer a família dele a primeira vez, eu já cheguei para a família dele
falando em japonês. Já cheguei para a família dele me colocando em japonês. Hajime mashite, Márcia desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Eu chegar para a família dele falando em japonês, eu acho que foi algo que não tem explicação, se não foi Deus ter me colocado naquele momento, daquela forma, ter dado esse discernimento de quanto isso era importante para ele, o quanto seria importante para a gente. E eu lembro que os pais dele ficaram me olhando com uma afeição assim, tipo, nossa, ela não é japonesa e ela está falando em japonês, ela está colocando a língua a favor deles, e ainda eu estava fazendo uma reverência, na verdade, de você baixar a sua cabeça, que é algo para o japonês de extrema importância, porque mostra respeito, mostra que eu sei o meu lugar, ainda mais falando com os pais dele, que eram, né? Os mais velhos têm preferência, eles vêm primeiro, eles têm total preferência onde a gente está, a gente tem que dar esse valor. E eu lembro exatamente naquele dia, quando eu falei em japonês, Hajime mashite, dozo yoroshiku onegai shimasu, quando eu falei, abriu-se portas, várias portas foram abertas, justamente por esse movimento que eu fiz, que eu fui disposta a pagar o preço. O bebê voltou a dormir, olha que bacana. Ele só estava procurando a chupeta, e daí eu fico caminhando em casa para ver se ele acorda de novo. E justamente foi aquele movimento de fazer essa saudação que abriu o nosso relacionamento para um outro nível. Eu não fui vista como mais uma pessoa que estava tentando colocar os valores que nós tínhamos em comum em relação à cultura em primeiro lugar. Porque aquilo era muito significativo para ele e eu vi que seria muito significativo para um todo. Existe uma frase, que é uma das leis até que as pessoas aplicam aí para tudo, que o modo como você faz uma coisa diz como você faz várias coisas. Assim como hoje você está vendo o seu relacionamento em algum ponto que você está talvez fazendo a mesma coisa há muitos anos e que talvez hoje está na hora de você fazer diferente, de cuidar diferente, de fazer o seu máximo, fazer algo que diga o porquê você está ali naquele exato momento, algo que vá te preencher muito mais do que você imagina. Quando você está disposto a pagar o preço para algo novo que você quer na sua vida, você vai tirar de você coisa que você não imagina, quando você começa a ver o resultado. Eu lembro exatamente do olhar dos pais deles de surpresa e de respeito que eles tiveram comigo, quando eu me posicionei no meu lugar e fiz uma conversa, uma abertura com eles em japonês. Até foi uma das coisas que eu falei que eu gostaria de ter continuado e eu não consegui continuar por causa das crianças, casamento, etc. Mas volta e meia eu estou aqui com as crianças observando a língua, aprendendo um pouco mais. O desafio de entrar para uma família de uma outra cultura foi gigante, porque não era somente a língua, eram os hábitos alimentares, era o estilo de vida, eram valores que não eram iguais aos meus. Mas eles foram cada vez mais tendo mais sentido, porque eu via o resultado que eles tinham. Eu via na prática o resultado de pessoas com 80, 85 anos, com muita energia, como é a mãe dele até hoje. O pai dele adoeceu e faleceu há quase 2 anos atrás. Mas durante muito tempo, por uma doença, né? Por muito tempo eu nunca vi ele se queixando. Nunca vi ele com a afeição abatida. Ao contrário, existia uma gratidão muito forte. O preço que eles pagaram saindo de um continente a outro, de um lado extremo do mundo para outro lado, eles pagaram um preço. Os nossos pais pagaram um preço ontem na vida deles. Ontem foi um dia dos pais. E quando você olha para a história dos pais e vai, caramba,
Olha o que eles passaram. Eu estou disposta a pagar um preço pelos meus filhos? Eu estou disposto a pagar um preço de resolver a minha vida, porque isso vai reverberar nos meus filhos? Porque pode ter certeza absoluta que tudo que a gente vive na nossa fase de adultos, nossos filhos estão absorvendo de alguma forma. E absorvendo no exemplo, absorvendo na experiência, é onde se formam as crenças. Não existe só você falar para ele e dizer, não, ele precisa pensar assim. Eu não penso assim, mas ele precisa pensar assim. Só que ele vai ouvir na prática se você vive aquilo ou não. E assim ele vai construir uma crença sólida sobre isso. Uma crença sólida sobre valores, sobre cultura, sobre forma de viver, sobre forma de lidar com o dinheiro, forma de lidar com as pessoas, forma de lidar com a sua vida espiritual, em que lugar ela é colocada como prioridade, ou só quando a casa cai você vai lá e acende uma vela e pede, faz uma promessa. Qual é o preço que você está disposta a pagar para a sua vida realmente mudar? Talvez muitas coisas precisarão mudar, uma de cada vez, uma em cada momento que é necessário você olhar. Senão lá na frente a conta vem de outro preço mais alto, de você não ter feito nada. Eu acredito que a todo momento a gente é convidado a olhar para a nossa vida num todo. Olhar para a área do relacionamento e dizer, opa, o que eu posso melhorar aqui? Olhar para a minha forma física, meu corpo, que é meu templo, e dizer como ele pode estar melhor a partir dessa semana. Não semana que vem, não quando entrar de férias, não quando virar o cartão e me matricular na academia, mas o que eu posso fazer hoje, nesse exato momento. Se eu vou tomar café, se eu já tomei. Sabe que a todo momento a gente tem uma forma de olhar e escolher e decidir. Eu faço ou não faço? Vou por esse caminho ou não vou? Eu pago o preço ou não pago? É caro ou é barato? Talvez hoje você não está disposto a fazer nada. Está disposto a fazer a mesma coisa que você faz todos os dias. Mesma coisa. Acordar, desligar o soneca, sair atrasado, mal cuidar de você, não fazer uma oração, não se conectar, não fazer nada. Fazer exatamente aquela vida que você tinha. Tem. E daí você tem os mesmos resultados. Mas se você está disposto a algo mais, comece a observar as pessoas que já conseguiram aquilo mais que você. O que elas fizeram? Qual que é a rotina dessas pessoas? O que elas fazem quando acordam? Sabe aquele negócio do Fantástico? O Fantástico não, que era do Globo Repórter. Aonde vivem, como se alimentam, como se reproduzem, o que pensam? Como que elas vivem? Que prioridade elas dão? Qual na ordem do dia elas colocam como primeira opção e sem negociação? Eu não negocio com a minha saúde. Porque a minha saúde, ela começa aqui. Aqui. Ela é reflexo. É o mental, é o físico, é o espiritual que precisam ser olhados constantemente. Tira o foco para você ver onde você vai parar. Deixa aquela graminha crescer no meio do jardim para ver se ela não toma conta. Deixa aquela fissura na parede começar para ver onde que ela vai parar. Talvez ela seja um sinal de alerta. Talvez você não queira olhar para aquilo. Ou você vai acumulando muitas coisas que não fazem mais sentido. E você chega num momento que você quer uma vida nova, mas as coisas estão tão bagunçadas, tão desorganizadas, existem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que você não sabe nem por onde começar. A vontade é dar um botão de reset, tudo, e eu começo do zero. E se eu te contar que é possível você começar exatamente do ponto que você está? Se eu te contar que é possível você olhar hoje para o que está acontecendo e dizer, dá para começar, dá para fazer diferente. Dá para hoje eu fazer uma nova escolha.
do que é prioridade para mim. É muito caro ou muito barato? Pode ser muito caro agora, mas o custo de não fazer talvez seja mais caro ainda no futuro. O que vai te custar de tempo, de preocupação, ou talvez nem dê tempo, porque você tinha o tempo para fazer algo e você não fez. Quando alguém vem com alguma situação sobre o casamento que chegou na reta, tipo de tudo ou nada, os sinais foram dados lá atrás. Quando um parou de conversar com o outro, quando um parou de fazer um agrado para o outro, quando um parou de olhar para o outro, com aquele olhar de admiração, aquele olhar de dizer, cara, que bacana o que a gente já construiu juntos. Porque vai ter um mundo lá fora cheio de novas oportunidades, cheio de novas coisas querendo te seduzir. Mas é o que você quer? Definitivamente? É aquilo que anseia seu coração? Ou você anseia olhar para a pessoa que está do seu lado e sentir novamente tudo aquilo que você sentiu um dia? Fácil não é, mas não é impossível. Se os desafios estão com a gente, eles vêm pra gente em algum momento, em alguma circunstância, exatamente pra gente passar. Não pra gente permanecer nele. E muito menos pegar ele como um instrumento e dizer, tá pronto, tá feito. Eu não aguento mais. Não. Muitos relacionamentos são tóxicos, sim. Mas a grande maioria é a gente que deixa tóxico. É a gente que contamina. É a gente que vai embriagando ele, vai ali colocando o nosso pior ao invés de colocar o nosso melhor. O nosso melhor a gente coloca lá no início. Depois a gente cansa e vai sobrecarregando tudo aquilo que não é para sobrecarregar. E daí você paga o preço lá na frente. Eu paguei um preço. Paguei um preço de ter saído do Rio Grande do Sul, sem um amigo em São Paulo, sem um conhecido, algum norte aqui, eu só tinha ele. Algo dizia no meu coração que eu devia vir. Algo dizia que eu precisava fazer esse movimento, de eu falar em japonês, de eu largar tudo, de eu pagar um preço, inclusive de largar um apartamento em Porto Alegre, que eu tive que entregar na época da imobiliária, eu não tinha nem dinheiro, eu tive que pagar uma multa de encerramento de contrato de um apartamento. Eu não tinha nem dinheiro, eu lembro que eu parcelei minha passagem para São Paulo em várias vezes. Eu nem sabia como é que eu ia viver aqui, sabia que eu tinha um trabalho que ia começar. Eu vim para uma proposta de trabalho vinculada com esse namoro. As coisas se casaram quando eu quis que acontecesse. Foi muito rápido. Foi extremamente rápido. Mais rápido do que eu imaginaria. Praticamente a gente se conheceu fisicamente em maio. Em novembro eu estava de mudança para São Paulo. E se conheceu primeiro via internet. Depois foram alguns encontros. Até eu falei para ele nesse final de semana. Acho que eu fui doida, né? Primeiro encontro, a gente já começou a ficar junto e já começou a ficar muito sério o negócio. E quando eu vim em novembro, eu tava vindo pra cá. Largando o meu trabalho em Porto Alegre. Uma coordenação de um concurso que eu tava fazendo, que tinha encerrado. Mas eu tinha ainda um trabalho. Dentro de uma instituição séria, organizada, carteira assinada, tudo. E eu larguei tudo e vim pra São Paulo. E nesse momento que eu vim para São Paulo, talvez muitas pessoas acharam que eu era maluca. Afinal, mal conhece, uma família que nem conhece, uma cultura que nem conhece, mundos totalmente diferentes. Mas foi justamente esse preço que eu quis pagar. Eu não tive medo. Em vários momentos da minha vida eu vejo que esse medo quem me tirou foi Deus. Foi Deus que colocou algo maior no meu coração. E disse, vai lá e faz, vai lá que você está pronta, vai lá que você já está pronta para entregar, pronta para fazer o seu melhor. É o seu momento, e talvez seja o seu momento também.
Pode até parecer que não, pode parecer que o preço é muito alto nesse exato momento. Mas eu venho e te digo, você está pronta. Você está pronto. Você foi escolhido para pagar esse preço. Você foi escolhido para recomeçar a sua vida. Você foi escolhido nesse exato momento para ir lá e tomar uma atitude. Não se coloque como menos, se coloque como mais. Não tenha pena de você, ao contrário. Fale, que bom que isso veio para minha vida. Que bom que eu estou enxergando isso como uma nova oportunidade. Que bom que eu estou vendo isso como a melhor fase da minha vida que começa a partir de agora. Ou que começou semana passada quando eu decidi fazer meu ano novo. Porque ao contrário, se a sua vida começar, a sua mente for pro lado da negação, do não, eu não consigo, eu não posso, isso não é pra mim, eu não sou bom ou boa o suficiente, já passou o tempo, eu não consigo mais olhar, eu não consigo mais fazer, eu não consigo, eu não. Se a sua mente for pro não, sinto lhe dizer que nada vai acontecer. E se o não já é talvez uma certeza, meu convite hoje para você é apostar no sim. Apostar no sim. Apostar no sim, eu posso. Sim, é pra mim. Sim, eu estou pronta, eu estou pronto. Sim, eu estou na minha melhor forma. É o melhor que eu posso fazer nesse exato momento. É justamente isso. É justamente isso que eu posso fazer. É justamente esse momento que eu posso trazer. Deixa eu sair da minha musiquinha aqui. Justamente é esse momento que eu te convido a olhar. É o sim que eu quero, não é o não. É o sim, eu quero o meu corpo de volta na minha melhor forma, na minha melhor energia, como eu tinha alguns anos atrás. Sim, eu quero retomar a minha saúde, o movimento, meu lado profissional, meu lado financeiro. Sim, eu quero ver meu lado espiritual que dói tanto, as minhas angústias, as minhas decepções, eu fico carregando, não tem mais sentido nenhum. Eu não quero mais isso para a minha vida nova que eu decidi. Eu decidi sim ir por um caminho de um relacionamento legal, de um relacionamento bom, de um relacionamento único. Que eu olhe para o meu parceiro, para a minha parceira e sinta muita vontade de construir algo junto. Não vontade de destruir o que já foi feito. Muitas vezes dá vontade de seguir pelo lado mais fácil. Mas esse lado mais fácil vai te custar muito caro. Esse lado mais fácil vai te custar outras coisas. Que talvez hoje você só veja um lado mais fácil. Sabe aquele lado de vou lá e tomo um remedinho para a dor? Mas eu não vou procurar a causa. Vai voltar. Porque você não tratou a causa. Você só está remediando. Só está indo por efeito. Por efeito. Quero o efeito rápido. Quero a resposta rápida. A vida não é assim. Ela vai te exigir esse preço. Quando você olha para determinadas pessoas que tiveram sucesso em qualquer área, elas pagaram o preço. Elas acordaram mais cedo, elas definiram algo que era prioridade, elas não desistiram, elas persistiram no seu sonho, elas acreditaram, mesmo todos não acreditando. Elas apostaram nelas primeiro, elas colocaram a máscara nelas primeiro e viram que somente elas mudando, que elas conseguiriam fazer ou ter algo melhor sobre as suas vidas. O contrário, eu não vi ninguém falar que fez. Eu não conheço ninguém que teve resultado em qualquer área e falado, não, eu fiz e eu tive isso, depois eu me tornei aquilo porque eu tive isso. Não. E tudo isso que elas fizeram, você também pode fazer. Tudo isso que eu transformei na minha vida, você também pode transformar na sua vida. Não é fácil. Mas se fosse fácil, primeiro você não estaria aqui. Primeiro você não estaria vendo essa mensagem. E primeiro que não seria para qualquer pessoa. Porque as pessoas que gostam de desafios são as que mais crescem na vida.
são as que se propõem a algo novo, algo diferente. Não é fácil, é desafiador. Não é fácil, mas o resultado compensa e o resultado motiva. Ele te traz a energia que você precisa. E esse preço é recompensador. Não é fácil, mas manter a vida na linha vai te abrir outras portas nessa sequência. Quem você quer ser daqui pra frente? Qual é o relacionamento que você quer ter essa semana? Qual é o resultado dessa semana mais importante? Vamos estabelecer uma coisa só? Qual é a única coisa dessa semana que você precisa colocar no eixo na sua vida? Uma única coisa. É sua saúde? É sua vida espiritual? É seu relacionamento? É o seu trabalho? É o seu financeiro? Qual dessas 5 áreas essa semana, essa segunda-feira, você quer botar no eixo de novo na sua vida? Porque ontem você viu que não dá mais. Talvez seja aquela calça que você quis usar e ficou muito apertada. Talvez você se olhou numa foto e falou, puxa vida, eu posso estar melhor. Será que eu preciso ser assim? Eu queria tanto voltar, né, a me olhar e me admirar. Talvez você olhe para o seu relacionamento e veja, mas você olha, não, é possível sim. Ou para a sua parte financeira, você viu algo que você queria ter feito ontem e não pôde por alguma condição financeira. O que você pode fazer a partir de agora para você mudar qualquer coisa da sua vida? Uma única coisa. O convite dessa semana é esse. Semana passada a gente trabalhou sobre a vida nova que a gente quer. Essa semana a gente vai trabalhar o foco, a concentração, a energia, o objetivo macro que vai levar você para outros resultados. Assim como você faz uma coisa, você fará outras coisas a partir dessa coisa, dessa única coisa, que é a chave da sua semana. É o convite que eu vou fazer para você. Talvez seja muito caro o preço que você vai pagar por ela, mas esse resultado que você terá dela vai partir os outros resultados positivos também, em crescente também. Há 2 anos atrás, nesse exato momento, eu tomei uma decisão. 3 anos atrás, desculpa, foi em 2019. Até me perdi com essa pandemia. Em 2019, nesse exato momento, em agosto de 2019, eu tomei uma decisão a respeito do meu corpo. E foi essa decisão, com o resultado que eu tive outros resultados, porque eu vi o quanto eu tinha disciplina, o quanto eu tinha foco, o quanto eu tinha determinação e o quanto eu sabia fazer as coisas acontecerem quando eu queria. E é o que eu faço de convite para você hoje. Determine uma coisa, a mais importante, que seja para você, não é para mim, é para você. E com base nessa determinação do que é mais importante para você, você vai escolher agir sobre essa única coisa essa semana. O que você precisa fazer nessa semana, a partir dessa única coisa que vai dar os resultados daqui para frente? É sua autoestima que você precisa melhorar? É o seu amor próprio que você precisa renascer em você? Porque talvez você queira muito que a outra pessoa te ame, mas você não está se amando. Você não olha e não se admira mais. Você não olha e não brilha os seus olhos por você mesmo, por você mesma. Você gostaria tanto que a outra pessoa te compreendesse e você não se compreende. Então perceba aonde começa o ponto, aonde é a causa e não o efeito. Aonde deve ser tratado a raiz do problema. O que você quer é um X resultado. Mas para esse X resultado ser duradouro e não ser algo que vira um efeito
daqui 2, 3 meses você volta a estaca zero, ele precisa ser tratado na causa. Senão ele sempre vai vir. E detalhe, ele vai vir com outros combos e mais fortes ainda. Então hoje é o melhor dia. É o dia que você tem, é o agora. A vida acontece no agora. Então pegue essa energia dessa segunda-feira de uma vida nova que você tanto quer e coloque, foque no devido lugar, nessa única coisa. E a partir dela as outras coisas virão. A partir delas coisas começarão a fluir de maneira única na sua vida, para você. Como só você sabe o que é importante. Essa é a mensagem dessa segunda-feira. O caro, o barato, vale muito, vale pouco? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a olhar realmente o que você precisa olhar? O que só você pode olhar? Atrás de tudo que você quer, tem algo que você precisa antes. Essa é a grande chave dessa segunda-feira. Que hoje você consiga olhar, entender a sua única coisa, que essa semana inteira você vai focar, para você ter o resultado e assim você começar a fazer todos os movimentos necessários para melhorar quem você é. Começa pela gente e depois espalha para o outro. Somos diamantes em lapidação constante. Essa pressão, esse calor torna você único, me torna única, torna qualquer pessoa única. E esse valor não tem preço. Somos raridades, joias raras, aqui nesse exato momento.